eu sou Fernando Duarte, hoje a gente vai falar aqui da deformidade do pé plano. Então o pé plano ele pode ser dividido em pés flexíveis e num pé rígido, é importante fazer essa diferenciação, certo? E esses pés eles podem ser sintomáticos ou podem ser assintomáticos, tá? Então é importante fazer essa diferenciação sempre do pé plano, se ele é flexível, rígido, e esse flexível rígido se é sintomático ou assintomático. Tá? A definição de pé plano, então é a perda do arco longitudinal medial. Tá? Então essa é a definição básica, é a mais atual, utilizada aí que todo mundo sabe, né? Mas quais são as outras deformidades associadas no pé plano? Então a verdade é que no pé plano a gente tem a deformidade ela é causada na talonavicular, né? Então você tem o talos, ele está deslocado para medial e plantar. Então você tem um talos desviado para medial e plantar e com isso você vai ter uma abdução dos dedos. Então você tem a abdução dos dedos, um aumento ali do ângulo do kite, você vai ter a eversão do calcâneo, a supinação do antepé em relação ao retropé. Na verdade todo o pé ele está pronado, porém o antepé ele está supinado em relação ao retropé, porque senão o pé não vai encostar no chão. Certo? E você tem um encurtamento do tendão de Aquiles, que é uma das principais alterações que levam aos sintomas dos pés dolorosos. Tá? No exame físico, quais são os achados que a gente tem no exame físico? Tá bom? Então a gente vê ali que você tem a perda do arco longitudinal medial, a gente consegue ver bem na primeira foto acima na esquerda e abaixo dela naquele perfil do pé. Você tem um valgo do retropé, certo? Que a gente consegue ver principalmente com o paciente quando ele está de costas para a gente. Tem o exame do too many toes, que é dos muitos dedos. Quando você vê o paciente de costas, normalmente a gente consegue enxergar num pé normal, a gente consegue ver só o quinto raio. Num paciente com o pé plano valgo e com abdução dos dedos, a gente consegue ver mais do que o primeiro raio que a gente consegue observar naquela última foto do canto da direita. A gente consegue fazer o jack test, ou seja, a gente eleva o hálux do paciente para ver se ele tem a formação do arco, para ver se você tem uma mobilidade na subtalar. E o teste da ponta dos pés também, que você vai ver mobilidade da subtalar, você vai ver se tem uma varização do retropé. E um exame importante, que esses pés também apresentam contratura dos fibulares. Então, como é um pé que ele fica em valgo, a gente pode apresentar, é comum apresentar a contratura dos fibulares. Inclusive, já se discutiu essa deformidade ser causada pela contratura dos fibulares. Hoje em dia, já não se tem tanta certeza dessa etiologia, Radiograficamente, então a gente vai ter que fazer o raio-x em AP, que a gente faz dessa forma mostrada na figura. A gente tem um raio-x feito em perfil, de preferência, esses raios-x são sempre feitos com carga, inclusive o axial, sempre feito com carga, esses raios-x, E a gente tem que fazer também a oblíqua medial, com uma angulação de 30 graus. Certo? Então todos são aplicados de forma que está na figura, a gente tem a colocação do filme e a inclinação dos raios. Quais ângulos que a gente vai ter que avaliar no pé plano, E como que a gente avalia esses ângulos? Então no AP é importante a gente avaliar o ângulo de kite, o ângulo de Gianestras e a relação entre o talos e o primeiro meta. No perfil é importante que a gente avalie o ângulo de Meari, o pitch do calcâneo, o ângulo Costa Bertani e o ângulo de Gibbs. Agora a gente vai ver detalhadamente cada ângulo desse, como é medido e como a gente vê a sua alteração. O ângulo de kite. O ângulo de kite é o ângulo entre o eixo do calcâneo e o eixo do talos num raio-x em AP, certo? O normal é entre 20 e 40. Como no pé plano a gente tem um desvio do talos para plantar e para medial, então esse ângulo aumenta, certo? Então no pé plano o ângulo de kite está sempre aumentado. O ângulo de Gianestras. O ângulo de Gianestras é um ângulo feito entre o maior eixo do talos e uma linha que passa paralela à articulação navículo-cunha. Tá? Então, esse ângulo normalmente é entre 60 e 80 e no pé plano você vai ter ele diminuído. Claro? E a gente tem essa relação entre o talos e o primeiro meta no AP. A linha que passa entre o talos e ela deve passar pelo primeiro meta. No pé plano, como o talos está desviado para medial, a gente tem que essa linha ela passa medial ao primeiro meta, certo? Agora nos ângulos do perfil, o ângulo de Meari. O ângulo de Meari é a relação do talos e do primeiro meta no perfil, Esse ângulo, essa linha normalmente não forma nenhum ângulo, ou seja, o ângulo é de 0 graus. No pé plano, isso vai estar alterado, e você tem um ápice plantar.
O pitch do calcânio. O pitch do calcânio é avaliado pela linha paralela ao solo, certo? E a borda plantar do calcânio. No pé plano, normalmente o pitch do calcânio varia entre 10 e 30 graus. E no pé plano, é claro, como você tem uma flexão plantar flexão plantar e medial do talos, o calcânio ele acaba ficando um pouco mais horizontalizado, né? Então no pé plano o pitch do calcânio ele tende sempre a diminuir, tá? O ângulo de Gibbs. O ângulo de Gibbs é um ângulo que avalia o eixo longo do calcânio com o eixo longo do primeiro meta. Normalmente esse ângulo de Gibbs está entre 130 e 160. E no pé plano, esse ângulo está sempre acima de 160. Ou seja, essa relação ela fica aumentada no pé plano. E o ângulo Costa-Bertani. Esse ângulo Costa-Bertani, na verdade, ele é o ângulo do arco plantar medial, né? É o ângulo que vai da tuberosidade do calcânio até a parte mais inferior do navicular e do navicular até a parte mais inferior dos sesamoides. Normalmente entre 115 e 128, como ele é o ângulo do arco plantar, ele vai estar aumentado no pé plano, certo? E aqui nas incidências de axial, para a gente ver como que a gente pode fazer o axial, né? E normalmente a gente sempre faz ali como está na figura do meio, que é o paciente tendo carga. A gente vai avaliar a faceta posterior e média da articulação talocalcânea e ela permite também avaliar o alinhamento do calcânio ver se o calcânio está varo ou se o calcânio está valgo, né? As outras incidências que a gente faz sem carga, normalmente a gente usa mais para traumas, certo? O pé plano flexível. Como que a gente define um pé plano flexível, né? O pé plano flexível é aquele pé que o arco longitudinal ele é reconstituído quando o pé ele está sem carga. Então a gente pega um pé sem carga, você tem a formação do plano e a hora que dá a carga, o arco some. E a gente pode definir ele também pela movimentação da subtalar. Quando você faz a movimentação da subtalar e a subtalar ela está rígida, é um pé plano não flexível. Então a gente tem um dado que 1/4 dos pés planos apresentam contratura do tríceps sural. E a contratura do tríceps sural ela está relacionada à sintomatologia. Tá? E 15 a 20% dos adultos apresentam algum grau de pé plano flexível, sendo que a maioria é assintomática. Ou seja, o pé plano ele não é um problema desde que não cause sintomas. Nem todo pé plano é cirúrgico, né? De jeito nenhum. Os pé planos flexíveis, o tratamento. No caso típico de pé plano flexível, nenhum tratamento é indicado em pacientes pediátricos assintomáticos, certo? Então, o pé plano por si só não é considerado um problema que precisa ser tratado, a não ser que cause sintomas. Se for sintomático, você tem que procurar algumas causas. Podem ser barras, podem ser o navicular acessório, o encurtamento do Aquiles, normalmente isso que leva a sintomas. Se for sintomático, você vai instituir um tratamento. E esse tratamento, como tudo, ele pode ser conservador ou pode ser cirúrgico. O tratamento conservador envolve adaptação dos calçados, né? Exercícios de alongamento do tríceps sural, órtese e algumas palmilhas de suporte do arco longitudinal que podem trazer benefícios sintomáticos, né? As palmilhas, elas não vão melhorar a formação do álculo, mas elas melhoram a sintomatologia do paciente. E a gente acredita que os calçados de solado rígido sejam um tratamento ideal para esse tipo de paciente que sente dor ao caminhar ou fazer as atividades. Tá? E o tratamento cirúrgico é reservado para os pacientes que têm sintomas que são intratáveis e não respondem ao tratamento conservador, tá bom? Então agora a gente vai falar aqui de algumas cirurgias de pé plano, sendo que essas cirurgias elas vão se enquadrar para todas as etiologias de pé plano, certo? Então, a gente tem aqui a plastia de Durham, né, que consiste num avanço do tibial posterior e num retalho periosteal com artrodese da articulação navículo cuneiforme medial. Tá? Normalmente, esse procedimento ele não é recomendado para ser feito isoladamente. Normalmente é feito com associação, alongamento da coluna lateral ou uma osteotomia de deslizamento, como um Kotsujones do calcânio. Tá bom? O Kotsujones, né, que é uma osteotomia de translação do calcânio, né? É uma translação medial da tuberosidade do calcânio. Existem algumas regras que têm que ser respeitadas nessa osteotomia. Lembrar que o fragmento posterior ele deve ser transladado 1/3 à metade do diâmetro ou até que a sua borda medial ela fique na mesma linha do que o sustentáculo do Thales. Tá? E normalmente essa técnica também é associada à transferência do flexor longo dos dedos, certo? E aqui a gente tem a técnica de Evans e Mosca, né, que ela é constituída de você fazer um alongamento uma osteotomia de alongamento da coluna lateral do calcânio,
certo? A osteotomia normalmente é realizada 1,5 cm proximal à calcâneo cuboídea e ela é preenchida com um enxerto estruturado. Esse enxerto estruturado pode ser de banco, pode ser um enxerto estruturado da crista ilíaca, tá? E também esse procedimento é associado com complicatura do ligamento mola, um avanço do tibial posterior e um alongamento do tendão de Aquiles. Ou seja, você vai alongar a coluna lateral e você vai retensionar as estruturas que estão medialmente alargadas pelo pé ser plano e pelo pé estar abduzido. Então as estruturas mediais estão alargadas e as estruturas mediais, laterais estão encurtadas. Tá? Outra cirurgia que é a artrodese, né? Que as articulações envolvidas que você vai ter que avaliar se vai ser realizada a artrodese é a subtalar, a calcâneo cuboídea e a talonavicular. Certo? Aqui na foto a gente tem uma artrodese realizada que foi tripla, foi feita nas 3 articulações. Né? Então, para pés rígidos que você não tem causa definida, né, e presença de artrose, você já tem uma degeneração das articulações do pé, a gente vai optar por esse tipo de cirurgia. Lembrar que essa cirurgia não deve ser realizada em pacientes menores de 12 anos de idade. Tá? Então, a artrodese é um procedimento final. A gente só vai usar a artrodese quando a gente julgar que a articulação desse paciente vai continuar dolorosa, mesmo qualquer outro procedimento cirúrgico sendo realizado anteriormente. Tá? Agora a gente vai falar um pouco de outra etiologia do pé plano, que é a colisão tarsal. Ela é resultado de um defeito congênito na diferenciação da segmentação do mesênquima primitivo, do mesênquima primitivo, e ela pode ser fibrosa, cartilaginosa ou óssea. Normalmente de 50% a 60% dos pacientes tem nos 2 pés, é bilateral. É um padrão de herança dominante autossômico de uma penetrância variável e incompleta, né? A colisão tarsal, então, ela é mais comum na faceta média talocalcânea e no processo anterior do calcâneo navicular. Ela é responsável por 90% das colisões, então é a colisão talocalcânea e a calcâneo navicular. São as 2 colisões tarsais mais comuns e mais sintomáticas. Né? Então a gente tem na foto da esquerda uma colisão calcâneo navicular e a gente tem na foto da direita mostrando a faceta posterior, a faceta média sendo acometida do talos com o calcâneo. 25% só dos indivíduos, eles são sintomáticos, que apresentam colisão tarsal, e elas apresentam sempre com início insidioso de dor vaga, contínua na região do seio do tarso, ou no aspecto medial na parte posterior. Né? Quando que esses pacientes começam a sentir dor? Normalmente. Então a calcâneo navicular, ela começa a dar dor um pouco mais cedo, entre 8 e 12 anos. E a talocalcânea começa a dar dor entre 12 e 16 anos. A dor desses pacientes, ela está relacionada com o aumento de peso desses pacientes, né? Então eles começam a ficar mais velhos, mais pesados, então começam a exigir mais do pé, mais da mobilidade das articulações e causar mais dor. E também está relacionada esse tempo entre a calcâneo navicular e a talocalcânea a ossificação da barra. Então as barras calcâneo-naviculares, elas ossificam mais rápido do que as talocalcâneas, então elas tornam mais rígidas e assim mais dolorosas. Tá? Então os achados clínicos desses pacientes vai ter uma diminuição na mobilização da subtalar, vai ter um valgo do retropé, uma abdução do antepé e uma rigidez ou espacidade dos fibulares. Tá? A barra calcâneo-navicular, ela normalmente é melhor vista nas radiografias oblíquas. Então a gente tem algumas imagens oblíquas que mostrando a barra e a gente tem essa seta mostrando o sinal que é chamado de nariz do tamanduá, né? Que é essa continuidade que tem entre o calcâneo e o navicular. Lembrar que esse sinal ele é descrito para o raio-x em perfil. Então essa é uma pegadinha aí que sempre cai. Aí, o raio-x que você melhor vê a barra é oblíquo, mas o nariz do tamanduá você vê no raio-x em perfil. Tá? A barra calcâneo navicular, então, a tomografia. Quando que você vai utilizar a tomografia? É a melhor forma de você observar essas colisões. Ela é solicitada quando você optar pelo tratamento cirúrgico, você vai precisar fazer uma programação cirúrgica e também na suspeita de ter outras barras junto nesse pé. A ressonância serve para avaliar barras fibrosas, então são pacientes sintomáticos que ao raio-x não parecem ter barra, mas eles têm uma mobilidade da subtalar diminuída, você solicita a ressonância, às vezes algumas barras fibrosas, como visto no raio-x nessa ressonância magnética, O tratamento da barra. Lembrar que tratamento barra não é igual à cirurgia.
Tá? Então a gente pode instituir um tratamento conservador para as barras. Então redução de atividade, imobilização, e podem fazer imobilizações intermitentes. Você imobiliza o paciente quando ele tem dor, depois tira a imobilização, ele volta a sentir dor, você imobiliza de novo. E em alguns lugares, né, a gente sabe que esse paciente, quando eles não sentem dor até os 20 anos de idade, ou consegue controlar essa dor até os 20 anos de idade, com mudança de calçado e essas imobilizações, a partir daí eles vão viver bem assintomáticos. Tá? O tratamento cirúrgico, então a gente pode fazer a ressecção da barra e a interposição de algum material para que aquela barra não forme de novo, que pode ser ou gordura ou o flexor curto dos dedos. E a artrodese é um tratamento também em pacientes adultos ou quando você já tem presença de uma degeneração articular. Certo? Agora vamos falar da barra talocalcânea. Então a barra talocalcânea, a gente tem 2 raios-x que mostram sinais clássicos aí dessa barra, que é o sinal do C, né? Então você vê ali no raio-x em perfil aquela sobreposição de imagens formando como se fosse um C, e o talar Viking, que é um sinal indireto da barra talocalcânea. E você tem, é lógico, uma diminuição do espaço da articulação subtalar. Como você tem uma barra na subtalar, você olhar no raio-x, você vê que tem uma diminuição dessa articulação. Certo? A tomografia também é pedida para esclarecimento diagnóstico, para programação cirúrgica. A gente consegue ver bem nas tomografias a barra. E a ressonância magnética, mais uma vez, ela é pedida também para barras fibrosas, para alguma programação cirúrgica, para casos que geram dúvida. Tá? O tratamento, como da outra barra, pode ser iniciado de forma conservadora. Lembrar que a barra talocalcânea, quando ela causa sintomas, ela é mais sintomática, ela é mais dolorosa. Tá? Mas mesmo assim ela pode ser tratada com mudança de calçados, imobilização, RoboFoot, até que tenha uma melhora parcial desses sintomas. Se o paciente não melhora e tem uma limitação muito grande, é indicado o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico é a ressecção da barra mais interposição, né? Você pode fazer um split do flexor longo do hálux, gordura ou cera de osso. Tá? Lembrar que se não houver alterações degenerativas da subtalar, você pode fazer a ressecção, porém, se a barra tiver mais que 50% de acometimento da superfície articular, aí você está indicado a fazer uma artrodese. Tá? Então, a artrodese você vai optar se você tiver alterações degenerativas articulares ou uma barra que acometa mais de 50% da superfície articular. Certo? Agora vamos falar de outra etiologia, que é o navicular acessório, que também leva a um pé plano. Mas lembrar que nem todo navicular acessório leva a pé plano, certo? São os acessórios que são comuns no pé, é o osso acessório mais comum, né? E é o mais associado a sintomas. Normalmente a prevalência estipulada na população é de 14% a 26%, em alguns livros que a gente usa aqui como referência o Campbell, de 10% a 14%. Frequentemente ele é bilateral, mais comum em mulheres, e é uma herança também autossômica dominante com uma penetrância incompleta, certo? Então aqui a gente tem alguns tipos, então a classificação. Você tem o tipo 1, que ele ocorre principalmente como um sesamoide, né? Então é uma ilha de osso ali dentro do tendão, do tibial posterior. O tipo 2, ela é associada com uma sincondrose, né? Então dentro do corpo do navicular, então risco de ruptura. E esse tipo 2 é o tipo que frequentemente ele é assintomático. E o tipo 3 é conhecido como o bico do navicular, né? O navicular cornuto, né? Que é uma continuação, fica um navicular muito grande, certo? Então a gente tem algumas imagens aí mostrando vários tipos de navicular acessório, um navicular ali tipo 1, tipo 2, tipo 3, tá? Lembrar sempre que o tipo 2 ele é o mais sintomático, porque você tem ali uma tensão do tibial posterior naquela sincondrose, que é o que vai gerar inflamação e dor, tá? Então, como que esse paciente tem? A maioria é assintomático, mas os pacientes que sentem sintomas, normalmente é relacionado com o sapato, então o calçado que fica raspando ali, tem uma dor pontual sobre o navicular, presença de calo na região, na inserção do tibial posterior. Pode ver dor na supinação contra resistência, ou seja, quando você tensiona o tibial posterior. E muitos pacientes com navicular acessório não possuem pé planos, lembrando isso mais uma vez. O tratamento varia desde a observação até a excisão do navicular. O tratamento sempre conservador, com sapatos largos, palmilhas, restrição de atividades.
Nos casos refratários, você pode considerar fazer infiltração de corticoide entre o navicular e o osso navicular, mas isso pode causar alguma degeneração do tendão do tibial posterior, então não é muito indicado fazer infiltrações repetidas. Imobilização com aparelho engessado, normalmente de 4 a 6 semanas, também está indicado. A cirurgia clássica para o navicular é o procedimento de Kidner, que você vai fazer excisão desse osso acessório e vai reinserir o tibial posterior numa posição mais plantar, tá? Como mostra na figura. Então a gente tem retirando a inserção do tibial posterior, você resseca a parte mais plantar do navicular e reinsere ali com pontos transósseos ou mesmo utilização de âncoras o tibial posterior. É só isso, muito obrigado.